mais 2 minutinhos, aí a gente já começa, tá? Quando eu mudo para quarta ou para qualquer outro dia, acaba que às vezes as pessoas que participam acabam não conseguindo. Às vezes tem um compromisso, enfim. Eu sei, elas não vão entrar, né? Então, hoje é um dia triste para todos nós aqui. Já orei bastante, já coloquei essa família, né? Então, assim, gente, semana passada até comentei que tinha uma moça que a gente estava orando por ela, Malu, que ela tinha um câncer, enfim. E nessa madrugada o Senhor recolheu, levou a nossa Malu, e é uma moça nova, tinha uma filha pequena, então nosso coração tá de luto aí pela família, né? Quando a gente tem um coração misericordioso, generoso, a gente se coloca no lugar do próximo e a gente sofre junto, né? Então, assim, apesar da gente não ter proximidade, não ser uma pessoa que convivia, mas a gente imagina a dor dessa família, né? De deixar uma menina pequena, de deixar o pai e a mãe, era filha única, então, assim, deve estar sendo um momento bem difícil. Mas, como a gente já estudou aqui, né? A gente precisa seguir. E a gente sabe que é uma verdade, que todo mundo vai partir, a gente não entende. Então, que a gente possa fazer da nossa vida, né, de cada dia, um dia especial, de alguma maneira, né? Então, é isso que a gente tem tentado estudar um pouquinho aqui. De como a gente pode ser melhor a cada dia, de como a gente pode crescer, né, na palavra, no estudo, na fé, enfim. É justamente sobre isso. Quando acontecem situações assim, é que a gente vê o quanto a gente é pequeno, né? E o quanto a gente não é nada diante da doença, diante da tribulação, enfim, a gente precisa de Deus mesmo, tá bom? Amém? Então vamos orar, vamos entregar aí esse estudo nas mãos de Deus, para que Ele conduza esse tempo, tá? Vou colocar mais uma vez, coloque mais uma vez o nome do teu pai aí para mim, por favor, que eu vou colocar ele também aqui nessa oração. E aí a gente começa. Hoje vai ser um estudo bem rapidinho, porque é uma palavra simples, mas é uma palavra que edifica e que pode ensinar. Hélio, desculpa, eu tinha esquecido o nome dele. Então vamos lá. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais esse tempo aqui, com essas preciosas que querem aprender um pouquinho mais do Senhor. Tira as distrações nesse tempo, que possamos aprender da Tua Palavra, que possamos edificar a nossa fé uma com a outra. Coloco ainda, Deus, essa família enlutada no Teu altar, cuida de cada um, de cada coração. Só o Senhor para trazer o consolo nessa hora tão difícil. Pai, aproveito também para colocar os enfermos no Teu altar. Cuida do Hélio, cuida, Senhor, da Isabela, da Sofia, da Mônica, do seu Ari, da Dona Esther e de tantos outros que clamam por cura. O Senhor é o médico dos médicos, ao Senhor cabe curar ou não curar, e nós estamos aqui para Te honrar e Te adorar em qualquer situação. É o que eu Te peço, Deus, hoje, e agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém, meninas? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Hoje eu tô de novo sem óculos, mas eu tô de lente, então assim, às vezes eu não consigo enxergar tão bem. Mas vamos lá. Como era um versículo pequeno, eu acabei vindo sem óculos, tá? Então vamos lá. Vamos para a palavra. O nosso versículo está lá em Lucas 3, 23. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Amém? Então, assim, é uma curiosidade aí para algumas que talvez não soubessem. Então, ele começou o seu ministério aos 30 anos e ele foi crucificado, morreu aos 33. É uma curiosidade. Então, assim, ele viveu 30 anos aprendendo. Quero falar um pouquinho mais sobre isso. Para daí, aos 30, ele poder viver o propósito que Deus tinha para ele, que era levar o amor, levar a cura, levar a presença dele, ensinar mais da palavra, né, de Deus. Então, assim, durante 3 anos ele viveu esse propósito, daí ele foi crucificado. Então, vamos falar um pouquinho, assim, desses 30 anos. O que ele fez nesses 30 anos? Ele precisou de 30 anos para ser moldado, para ele viver de fato esse propósito. Então, às vezes, a gente vive num deserto, a gente vive
num tempo de dor, num tempo de... a gente vai... Parece que a gente tá naquelas bicicletas que a gente pedala e não sai do lugar, né? Mas esse tempo de deserto, esse tempo que a gente fica nesse aprendizado, é um tempo que Deus nos forja, que Ele nos ensina, que Ele nos mostra o quanto a gente é pequeno e o quanto a gente precisa ainda aprender, crescer, se esvaziar, enxergar o nosso eu por dentro. Então, muitas vezes a gente segue a vida apenas vivendo, né? Quando na verdade a gente tem que acordar pela manhã e pensar, mais um dia, graças a Deus por mais um dia. Qual a diferença que eu vou fazer no mundo nesse dia? Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de pergunta, é que a gente começa a entender e buscar um caminho certo. Às vezes, tem pessoas que vão precisar de muitos e muitos anos percorrendo esse caminho, até algo entrar no coração, ela entender, nossa, é para isso que eu tô aqui. Eu vim para viver isso. Então, assim, a palavra ensina que todos nós temos dons, temos talentos, somos diferentes. Então, aí já nos mostra o quê? Que cada um vem com um propósito, cada um vem para viver algo diferente de cada um, né? Então, assim, um sabe falar melhor, o outro sabe ouvir melhor, o outro canta bem, enfim, são tantos dons, mas que a gente possa desenvolver nesse tempo de deserto esse dom que Deus nos deu, para quando a gente desabrochar, quando Ele nos forjar, de fato, a gente sair e fazer a obra dele, porque todos nós estamos aqui para fazer alguma coisa. Então Jesus veio, viveu 30 anos sendo ensinado, sendo ministrado por pessoas, aprendendo, para daí aos 30 anos ele ser batizado e começar o seu propósito. Então, assim, aos 30 anos ele começou a viver de fato o que ele veio fazer aqui na Terra. Ele veio para viver esses 3 anos ensinando, falando do amor de Deus, para daí ele morrer naquela cruz e salvar cada um de nós. Então, assim como ele viveu no deserto, porque ele viveu tentação, ele viveu no deserto, todos nós aqui também vamos enfrentar isso. Eu vou dar um exemplo meu. Eu vivi por mais de 40 anos sem entender o meu propósito aqui. Então eu vivia, acordo de manhã, faço isso, não pensava em nada. Quando de repente deu um estalo, comecei a me autoavaliar, poxa, será que eu tô sendo alguém especial nesse mundo? Será que eu tô fazendo a diferença na vida de alguém? Porque se a gente não estiver fazendo diferença no local que a gente trabalha, dentro de casa, com as nossas atitudes, não tem sentido a vida. Porque assim, hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso partir, daí eu vou deixar o quê? Qual o ensinamento eu vou deixar? Qual o legado eu vou deixar? Hoje eu fiquei pensando um pouquinho. Não é difícil eu vir aqui falar para vocês, falar da palavra, é só estudar um pouquinho, é só a gente perder um pouco o medo. Isso é fácil de fazer. Mas e viver o evangelho, né? Viver o que é pregado aqui, é fácil? Não, não é fácil. É fácil ser uma pessoa melhor a cada dia? Não, porque a gente está enraizado no mundo, né? Então a gente vive num mundo que os valores já se perderam. Então assim, uma mentira aqui, tem um sentimento de inveja aqui, deixar para amanhã, né? Procrastinar, tudo isso é normal nesse mundo que a gente vive. Então assim, será que de fato é fácil a gente ser melhor a cada dia? Não é. Mas cada uma de nós precisa fazer uma reflexão sobre si mesma, né? Então precisa acordar de manhã, poxa, o que eu posso melhorar hoje? Ontem eu fiz tal coisa, tive tal atitude, o que hoje eu posso fazer de diferente? Então assim, é sobre isso, é sobre a gente acordar pela manhã, refletir a nossa vida e tentar ser alguém melhor. Porque como eu sempre venho falando aqui todas as semanas, né? Não é sobre se comparar com ninguém, sobre, nossa, ela tá fazendo isso, que bacana, também quero. Não, é sobre o nosso melhor. Então, assim, só eu sei o pecado que eu tenho aqui dentro, o que eu preciso melhorar, e eu tento todos os dias em oração, na leitura da palavra, buscando realmente, indo, né? Como eu não fiz a live ontem para ir num culto, para escutar uma palavra. Então, assim, aonde vocês estão buscando essa edificação? Porque para a gente ser melhor, a gente tem que tentar andar também com pessoas melhores. Porque se a gente tiver, né, caminhando com pessoas talvez que tenham uma fé menor, que sejam pessoas com mais pecados, que sejam pessoas mais corrompidas, talvez a gente não vá conseguir ser melhor.
A gente só melhora quando a gente caminha com pessoas que são melhores, que a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa é tão generosa, essa pessoa faz o bem, é isso que eu estou buscando para mim. Então que a gente possa refletir sobre isso, buscar as inspirações corretas para que a gente possa viver o que Deus tem para cada uma de nós. E aí, só para encerrar, que hoje é rápido, até porque meu coração está bem aflito hoje com esse luto, gente. Eu fiquei bem chateada, mas enfim. Lá nas bem-aventuranças, que está lá em Mateus 5, que vai do 3 até o 10, ali Jesus fala como que a gente pode ser pessoas melhores. Então, assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Então, porque eles vão herdar o reino de Deus. O que é ser pobre de espírito? É reconhecer o pecado, reconhecer que eu preciso de Deus para me ajudar, porque sozinha eu não consigo. Então, aqui já mostra o quê? Se esvaziar do orgulho, do ego e tentar buscar ajuda em Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Será que eu choro com a dor do outro? Preciso refletir aqui dentro como é que tá esse meu coração. Será que eu consigo me colocar no lugar do outro? Isso é importante também para o crescimento. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Essa justiça não é a nossa justiça, porque a nossa justiça ela é injusta. Que a gente possa buscar a justiça de Deus, que com certeza vai ser uma justiça justa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então que a gente possa desenvolver essa misericórdia, né? De olhar, de colocar, de abençoar, de se colocar sempre no lugar do outro. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então que eu possa limpar o meu coração todos os dias, né? Buscando ajuda em Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Será que eu sou aquela pessoa que chega num ambiente que tem um atrito, que tem uma briga e consigo pacificar essa briga? Ou eu sou aquela pessoa que chega e começa a briga ficar maior? Então que eu possa refletir também como anda a minha vida, se eu estou pacificando ou se eu estou criando atrito onde eu estou. E para finalizar, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então no final dos tempos, nós vamos ser perseguidos até por falar de Deus, mas que nós possamos nos manter firmes, sabendo que Deus é o nosso juiz e que Ele é o único justo, que pode nos ajudar, que pode nos inocentar, né? Que possamos refletir hoje também sobre isso. Amém? Então vamos aí. Meninas, obrigada por terem entrado. Vamos orar. Se vocês tiverem mais algum pedido para colocar, vamos colocar agora. Então que a gente possa entender que às vezes o tempo do deserto é um tempo longo, porque Deus precisa nos forjar. Tudo bem, Inês? Eu tô quase finalizando, mas aí amanhã você assiste lá no YouTube, tá? Que Deus possa, nesse deserto, nos ensinar, nos forjar, nos transformar, para quando a gente viver de fato o propósito que Ele tem para nós, para que a gente possa estar forte para viver esse propósito. Então, assim, como Ele viveu apenas 3 anos, né, no propósito, e viveu 30 anos sendo moldado, às vezes a gente vai viver muito tempo ainda para ser moldado, né? Porque a gente vive em pecado, então a gente precisa buscar essa ajuda em Deus, viver nesse deserto, refletir e tentar ser alguém melhor a cada dia. Amém? Então vamos orar. Mais nenhum pedido? Ninguém mais? Então vamos continuar em oração por esses pedidos, né? Por essas pessoas enfermas. O grupo de WhatsApp já está acontecendo lá. Então, para quem quiser participar, é só colocar o telefone ali no meu direct, eu coloco. É um grupo apenas, gente, para testemunho, às vezes para mudar o dia da live. Não é aquele grupo que fica conversando e mandando nada aleatório, tá? Então, para quem quiser participar, é só colocar o telefone ali no direct, daí eu coloco lá também para vocês participarem. Eu posso, às vezes, compartilhar um versículo ou alguma coisa do gênero, tá bom? Amém, meninas? Então, vamos orar aí para encerrar. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa palavra, para nos mostrar, Deus, que o Senhor começou o seu ministério aos 30 anos, viveu 3 anos aqui, vivendo o seu propósito, fazendo a vontade do Pai, se esvaziando de si mesmo, morreu naquela cruz para nos trazer vida e vida em abundância. Que possamos entender o nosso propósito, que possamos viver o nosso deserto, para que o Senhor nos forge, nos ensine,
para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, porque nós só viveremos o propósito que o Senhor tem para cada um de nós o dia que estivermos preparados para levar a palavra, para levar o ânimo, o consolo, enfim. Então, Pai, que possamos entender todo esse processo, que possamos refletir os nossos pecados, o que temos crescido, o que precisamos crescer. Nos ajuda com isso, Senhor. Abençoa cada uma aqui, cada família, cada mãe, cada pai, cada filho, que possamos ser pessoas melhores e melhores a cada dia. E em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém, meninas. Obrigada, tá? Pela presença de cada uma. Prima, tô finalizando hoje. Acabei finalizando mais cedo, mas daí amanhã vai estar lá no YouTube, tá? Para quem quiser assistir. Obrigada por terem entrado. Eu coloco lá no YouTube, daí vocês assistem amanhã a partir do meio-dia, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada uma e no decorrer eu vou colocando aqui o que a gente vai estudar na próxima semana, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.